gente recomeçar, a gente precisa aprender uma arte, é a arte de reconstruir a partir das ruínas. Sabe, tem uma passagem que me chama a atenção, está lá em Esdras 3, a Bíblia diz que o povo, ele volta do cativeiro, mas quando ele chega na cidade, estava tudo destruído, irmão. E eu preciso advertir você em relação a isso. O fato de Deus nos dar uma nova chance não significa que vai estar tudo pronto. Você está pronto, mas talvez algumas coisas ao teu redor estejam completamente destruídas. Talvez você está aqui, a tua esposa não veio. Talvez você está aqui, o seu esposo não veio. Talvez você está aqui, mas a tua empresa está lá, no meio de uma crise absurda. E você precisa entender isso. Quando você retorna para as ruínas, a questão não é a condição em que elas estão. A questão é o quão cheio de Deus você está. Porque quando você chegar lá, tudo ao teu redor pode parecer destruído, mas você vai reconstruir a partir das ruínas. Esdras 3 diz que os sacerdotes chegaram lá e o templo estava destruído. Eles começaram a se juntar para estabelecer novamente os pilares de reconstrução do templo. Mas o que Esdras 3 diz é que antes que o templo fosse reconstruído, os sacerdotes reconstruíram o altar. Eles começaram a juntar pedras. E a despeito de como estava o templo ao seu redor, eles começaram a louvar e a agradecer a Deus por tudo aquilo que ele já estava fazendo. A Bíblia diz que os sacerdotes então começaram a restaurar o altar, e depois que o altar estava pronto, eles começaram a oferecer louvor e sacrifício em gratidão a Deus. Entenda isso em nome de Jesus, irmão. Tem áreas da nossa vida que a gente ainda não conseguiu reconstruir, porque antes da gente reconstruir as paredes ao nosso redor, a gente precisa reconstruir o altar dentro de nós. A gente está assim, Deus, muda a minha empresa, muda o meu casamento. E Deus está falando, ei, deixa primeiro mudar você. Deixa eu primeiro tirar o teu cansaço, ei, deixa eu lavar suas feridas. Deixa eu tirar toda a mancha, deixa eu tirar toda a culpa. Deixa eu tirar todo o peso, deixa eu tirar toda a condenação, todo o cansaço, toda a comparação, toda a crise, toda a ansiedade. Ei, deixa eu tirar de você aquilo que não fui eu quem coloquei, para que possa ser estabelecido sobre você aquilo que eu quero te dar. Para entrar o novo de Deus, irmão, a gente tem que se esvair do velho. A palavra de Deus diz, olha, você não coloca remendo sobre roupas novas. Porque se fizer isso, você vai destruir a roupa velha. Entenda isso em nome de Jesus. Você não coloca pano velho em roupas novas, assim como você não coloca vinho novo sobre odres velhas. O que Jesus está dizendo para nós, o que a palavra está dizendo para nós é, evangelho não é remendo, evangelho é renovo. Eu não quero camuflar as tuas feridas, eu quero que elas não existam mais. Eu não vim para anestesiar a sua dor, Jesus está falando, eu vim para que elas não existam mais. Você está comigo? E aí Esdras 3 diz que eles retornam do exílio, tudo destruído, mas eles estavam lá adorando. Tudo destruído, mas eles estavam lá reconstruindo. E aí do nada começa então a reconstrução dos templos, e começa a reconstrução das casas, e começa a reconstrução da cidade. Mas tudo isso partiu de um ponto central. A adoração do povo fez com que tudo fluísse ao redor disso. Você lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles estão presos em cadeias, mas estão adorando. Irmão, eu não sei se você já parou para pensar nisso, para perceber esse detalhe, mas a adoração é a expressão de liberdade e gratidão. Quando eles estão expressando a gratidão dele, a liberdade, eles estão dizendo, fisicamente estamos em cadeias, mas interiormente continuamos livres para sempre. Porque se o Filho de Deus nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Presos em cadeias, livres dentro de si. Eu lembro de quando eu estava internado, acho que eu comentei isso aqui. Um pastor veio me visitar de madrugada, eu compartilhei isso no livro 3 Dias no Barco. Eu estou deitado, com um catéter na minha jugular, eu estou lá, eu acho que devia ter, 2 semanas de internação, chega um pastor. Eu falei, pastor, tudo bom? Deixaram você entrar? Ele falou, eu mostrei a carteirinha de pastor. Eu falei, cara, que bom, senta aí. E a minha expectativa era, ele veio para uma visita pastoral. O que eu não sabia era que ele veio para pedir ajuda. Aí ele sentou na cadeira do lado da minha maca e começou a chorar. Falou, cara, eu preciso de ajuda. Eu tenho acompanhado o que você está vivendo. Ele era de Cabo Frio também. E a gente tinha construído uma igreja em Cabo Frio. E eu fui internado em Cabo Frio. Ele falou, eu estou ouvindo algumas pregações e me constrange. Eu quero voltar a queimar por Jesus como eu queimava antes. Cara, me ajuda. E aí eu vi naquele quarto uma coisa que mudou minha vida. Entenda isso em nome de Jesus. Aos olhos de todo mundo, inclusive dos médicos e até aos meus próprios olhos, o doente naquela situação era eu. Mas na verdade, apesar
do meu catéter na jugular, quem estava ministrando cura era quem estava na maca. Então Deus estava falando: ei, as cadeias não são físicas, elas são emocionais. Assim como a tua liberdade não depende dos cenários onde você está, mas da vida de Deus que você carrega. É por isso que o salmista ele fala, e a gente precisa trazer isso à nossa memória: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, mesmo que os cenários sejam adversos, mesmo que pareça que nada faça sentido, mesmo que pareça que está tudo desmoronando, mal nenhum eu temerei. Por quê? Porque tu estás comigo, Senhor. Essa é a minha garantia. Você pode declarar isso comigo em nome de Jesus? Diga: eu não vou temer. Diga: em meio a qualquer circunstância, adversidade. Diga: porque eu tenho uma garantia. Ele estará comigo todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos. Se você crê nisso, você pode aplaudir. No seu lugar, reconstruir, irmão. Deus chamou para recomeçar. As paredes estavam destruídas, mas o altar não. Por isso que eu quero, em nome de Jesus, meditar nisso. Cara, você pode perder tudo, mas se você não perder a fé, você não perdeu nada. Deus está pronto para recomeçar hoje a tua história. Você que está ouvindo a gente pela internet, e aí, no lugar que você está, você pode estar num quarto escuro, você pode estar em qualquer lugar, você pode estar angustiado, você pode estar preocupado, e Deus está falando com você: ei, existe poder no meu nome para recomeçar. Pastor, e se eu cair? Ele está disponível para recomeçar mais uma vez. E se eu me perder? Ele está lá para recomeçar mais uma vez.